Pessoal que está assistindo aqui no YouTube, essa aula especial sobre relacionamento de casal. Existe um código dentro da visão sistêmica. O enfoque vai ser baseado na visão sistêmica, na inteligência sistêmica, que na verdade é uma ciência baseada nas relações, né? Existe um código, né, dentro da visão sistêmica para que o amor dê certo. Então, hoje nós vamos decifrar, né, aspectos desse código, as partes mais importantes que devem ser consideradas num relacionamento de casal. Nós estamos vivendo hoje um momento de conflitos, né, de transição do modelo de família, no modelo dos relacionamentos, mas tem questões que, independente do modelo relacional, ela tem a ver com as leis sistêmicas que regulam as relações. E aí o Bert Helling traz todo esse conhecimento para que, através dele, nós desenvolvemos uma inteligência sistêmica para que as nossas relações, tanto de casal como outros tipos de relações, sejam funcionais, sejam saudáveis. Então, aqui, nessa aula, eu vou focar na relação de casal. E com certeza, essas dicas, esse conhecimento, essa inteligência aplicada na relação de casal vai poder também trazer insights, trazer novas compreensões, porque as minhas relações têm um determinado padrão, por que que eu sou movido a me relacionar de determinadas maneiras. Isso vai poder ajudar também você na esfera pessoal e na esfera profissional. Eu vou compartilhar os slides da aula que eu estruturei para que a gente possa seguir uma ordem, ok? Então vamos lá. Bom, relacionamento de casal que impede o amor de dar certo. Então, segundo a visão sistêmica de Bert Hellinger, o amor dá certo quando existe ordem. Uma das leis sistêmicas que atuam dentro de qualquer sistema é a lei de hierarquia e de ordem. Tá. Deixa eu colocar no modo de apresentação para ficar mais fácil de você estar assistindo o vídeo, fazer a leitura. Então, hoje eu quero começar com uma afirmação que pode incomodar um pouco vocês, né? O amor não é suficiente para um relacionamento dar certo. É claro que ele faz parte, mas ele não é suficiente para que o relacionamento dê certo. E a gente vai entender durante essa aula de hoje. Se o amor bastasse, ninguém se separava. Se o amor bastasse, não existiria traição. Se o amor bastasse, não haveria tantos casais que se amam e se machucam. O que Bert Hellinger nos ensinou é algo muito simples e profundo. Repetindo a nossa frase da nossa abertura, o amor precisa de ordem. Quando a ordem está certa, o amor flui. Quando a ordem está errada, o amor
sofrem. Vamos entender melhor isso. Hoje eu quero mostrar para você quais são essas ordens e como elas influenciam o seu, o seu relacionamento, o meu relacionamento, o relacionamento de qualquer um. Porque relacionamento não é só sentimento, emoção, é estrutura. O que é isso, Pisol? Vamos entender. A visão sistêmica de Bert nos ensina o seguinte. Deixa eu tirar aqui minha imagem aqui. Slide. Na visão sistêmica, quando duas pessoas se unem, elas formam um novo sistema. Casal não é apenas a soma de duas histórias, ela é a soma de uma nova identidade. E esse novo sistema exige algo muito específico, postura adulta. Casamento não é adoção. Não é alguém procurando um pai, procurando uma mãe. É um encontro entre dois adultos. E para que esse encontro funcione, existem leis invisíveis que sustentam ou desorganizam esse amor. Quando duas pessoas se encontram, se unem, começam a se relacionar, elas não vêm sozinhas. Por trás dela vem muita coisa. Vem o sistema familiar dele, materno e paterno. Vem o sistema familiar dela, materna e paterna, com todas as histórias, com todos os padrões, com todos os modelos aprendidos e passados de geração a geração. Aqui começa uma nova compreensão de quem não tem esse conhecimento sistêmico. Por isso que eu acho, e eu sou apaixonado pela visão sistêmica, porque ela traz uma clareza, ela traz uma profundidade da raiz dos conflitos relacionais. Por que que eles acontecem? Será que nós temos totalmente domínio do nosso comportamento? Será que a gente sabe o que nos motiva a nos relacionar com o outro? Será que é só amor? O que tem além disso? Vamos caminhar nessa nossa jornada de conhecimento. Então, por que as pessoas que se amam se machucam? É uma pergunta, né? Por que que eu, por que que eu amo aquela pessoa e no dia a dia, no relacionamento, eu acabo machucando essa pessoa? Por que relacionamentos começam intensos e terminam em dor? O que realmente sustenta um casal? A gente pode ter muitas respostas para isso, mas hoje eu vou mostrar o que faz o amor dar certo do ponto de vista dessa sabedoria sistêmica de Bert Hellinger. Não no romantismo, mas na estrutura que se pode criar para que o amor possa se manifestar, para que o amor possa dar certo. Vamos lá, seguindo.
As perguntas vão nos ajudar a trazer clareza, ajudar a trazer em cada um de vocês reflexão. Porque aqui não é só ensinamento, aqui também eu preciso que vocês construam uma compreensão. Então, você se identifica com alguma dessas situações? Vamos lá. Onde eu perdi minha essência na relação? Primeira pergunta. Onde eu perdi a minha essência? Aquilo que é importante para mim? Aonde eu renunciei aquilo que é importante para mim na relação? Onde eu invadi o espaço do outro? Isso acontece muito. Necessidade de controle, de submeter o outro àquilo que você acha importante para o outro. Muitas vezes num comportamento de controle, de, de heroína do casamento, uma postura de salvadora do casamento. Você não reconhece no outro a força dele e também onde você deixou de assumir a sua força. São perguntas muito, muito essenciais para que você comece nessa nossa jornada a começar a identificar os seus conflitos, as suas dificuldades que você está tendo agora no seu relacionamento de casal. E só através de perguntas como essas que eu posso te levar a uma tomada de consciência, a trazer clareza do porquê isso ou aquilo está acontecendo na sua relação de casal. Vamos lá. Bert Hellinger descreveu 3 ordens do amor fundamentais que atuam independentemente da nossa vontade e que, se violadas, criam tensão, conflito, né? Que nos levam, muitas vezes, a quebrar a intimidade, a nos afastar um do outro e até cada um seguir o seu caminho. Vamos lá. A lei de pertencimento é uma das leis mais importantes na nossa vida. Todos que vieram antes pertencem, diz essa lei. Ex-parceiros pertencem, histórias anteriores pertencem, filhos pertencem, abortos pertencem. Quando alguém é excluído, o sistema cobra. Muitos conflitos no casal não são sobre o presente, são sobre exclusões do passado. Mas não basta pertencer, né? E aqui a gente entra numa segunda ordem do amor. Existe também uma ordem. Mas deixa eu explicar um pouquinho, né? Todos que vieram antes pertencem. No caso seu, vamos dizer que você tenha tido dois relacionamentos e você está no terceiro relacionamento. Dois relacionamentos que foram importantes, significativos, né? E nos dois você se relacionou, teve vínculo, no sentido de intimidade sexual. Em um deles você teve um filho, e a partir do momento que no relacionamento de casal vem um filho, esse relacionamento de casal passa de relacionamento de casal para família. Então você já tem é um exemplo, tá? Você já tem uma família. No segundo relacionamento, teve filho, mas houve um aborto. Segunda família. Só que esse filho não ficou, mas ele pertence à família.
Vamos dizer que nem o primeiro nem o segundo deu certo e você hoje está iniciando um terceiro relacionamento. O que que os outros dois podem influenciar? Primeiro, primeiro, existe uma ordem, né? Primeiro relacionamento vai ser o primeiro, será sempre o primeiro na ordem. Ele foi o primeiro homem, entre aspas, pode ser que você tenha tido antes do outro, mas eu estou criando uma história aqui. Ele é o primeiro homem, ele tem que ter um lugar aí em você, de maneira clara, efetiva, que ele é o primeiro homem, ele é o pai do seu filho e é a tua primeira família. Como você terminou esse relacionamento? Você terminou esse relacionamento de forma tranquila, em paz. Hoje vocês seguem como amigos, porque a família, independente da separação, ela permanece, ela é vitalícia. Presta atenção nisso. E vai se identificando com o que eu vou falar. Como é que está a sua relação hoje com essa primeira família? Como é que está, o seu filho em relação ao pai? Você permitiu que esse filho fosse até o pai? Ou por mágoa, ou por traição, ou por situações que aconteceram, você impediu esse filho ter acesso ao pai? O filho só pode acessar o pai através da mãe. Então, primeira coisa que você tem que pensar, uma relação pode terminar, mas ela tem que terminar da melhor forma possível. Porque enquanto existir conflito, as próximas relações tendem a não dar certo. Porque esse conflito vai fazer com que você fique ainda dividida, voltada, presa naquela relação. E aquele que foi o teu companheiro ainda está no lugar, não saiu do lugar. Então, todos que chegar, vai ter essa questão de ter alguém ainda no lugar anterior. Provavelmente o padrão se repete e provavelmente esse segundo companheiro vai embora. E provavelmente, se isso não for corrigido, não for visto através de um processo sistêmico, pode chamar de constelação, trazendo paz para esse primeiro relacionamento, para que o segundo também seja trabalhado e fique em paz, para que esse filho que foi abortado seja incluído como seu segundo filho, e esse que é do teu segundo, é o segundo homem, e o pai desse segundo filho. Então você tem duas famílias. Então as duas devem ficar em paz, para que agora, nessa nova vida, nesse novo relacionamento, isso possa fluir em paz e esse que chegou possa realmente ficar nesse lugar. Por quê? Porque o que veio antes está em paz. E o que veio antes, cada um no seu lugar. Outra coisa, toda exclusão acaba criando identificação. Então, por isso que quando não se termina em paz, quando houve exclusão ali, ela afeta diretamente os próximos relacionamentos. Ok? Vamos seguir para a segunda ordem agora. Hierarquia ou ordem.
Quem veio antes tem precedência. Então, o primeiro marido é o primeiro marido, o segundo marido é o segundo marido. Pais vieram antes. No caso da família tradicional, pais vieram antes, ex-parceiros vieram antes. O primeiro relacionamento tem um lugar, e depois que o casal se forma, o parceiro se torna prioridade estrutural. Quando o parceiro compete com a mãe, com o pai ou até com os filhos, a relação enfraquece. Seu parceiro não pode disputar lugar com seus pais. E mesmo pertencendo e respeitando a ordem, ainda há algo essencial antes, que é a terceira ordem. Vamos explicar melhor isso daqui. Pais vieram antes, ok. Tem teu pai, tua mãe. Eu já te falei. Você traz essa história junto quando você resolve se unir a outra pessoa. Esse parceiro vieram antes, já expliquei no módulo anterior como isso funciona. O primeiro relacionamento tem um lugar, o segundo tem um lugar, e sucessivamente. Assim como o primeiro filho mais velho vem em primeiro lugar, após esse primeiro filho vem o segundo filho, ele tem um lugar como segundo filho, e sucessivamente. E depois que o casal se forma, o parceiro se torna prioridade estrutural. O que que é isso? E aqui tem que ter esse entendimento. Quem foi, você mulher, quem foi o homem mais importante na sua vida? Seu pai. Você, homem, quem foi a mulher mais importante na sua vida? Sua mãe. Normalmente, nós trazemos esse pai junto como modelo de homem para dentro da relação. E nós trazemos a mãe como modelo de mulher para dentro da relação. Isso é muito sutil. E muitas vezes os nossos conflitos com os nossos maridos, com as nossas mulheres, têm a ver com essa inversão de papéis, com essa inversão de lugar. Então, o que que Bert ensina? Você tem que renunciar à tua mãe e você tem que renunciar ao seu pai para poder enxergar o outro que está do teu lado, como ele é, da forma que é, como um homem normal, imperfeito, em desenvolvimento. Senão você sempre vai comparar esse teu pai, comparar ele com esse modelo masculino que você tem aí. E muitas vezes pode ser um modelo masculino de conflito. Você vai atrair exatamente esse homem para você. Esse homem, entre aspas, vai ter a serviço, quem sabe, de você enxergar o relacionamento com seu pai, corrigir isso, para poder depois mudar o relacionamento com este homem que você trouxe, que é parecido com o seu pai. Essa mulher que tem característica parecida com a sua mãe. Então, se meu pai foi o homem que eu mais admirei, esse homem que você trouxe, né, nunca vai poder ser maior que seu pai. E essa mulher que você trouxe para sua vida nunca vai ser maior que a tua mãe. Essa competição só tem um vencedor, o pai que você trouxe e a mãe que você trouxe. Então, Bert ensina, você precisa renunciar a esse pai, precisa renunciar a essa mãe que você trouxe para dentro da relação, para que você possa enxergar o outro, para que vocês possam começar a construir uma comunicação e uma relação a partir de quem o outro é. Ele não é o seu pai, ela não é a sua mãe. Ele é o homem que está com você. Ela é a mulher que está com você.
E quando há essa competição, né, com esse pai, com essa mãe que vocês trazem para a relação se perde, se enfraquece e só julgamento, crítica, conflito. No caso da mãe e do pai, o que faz com que eles compitam entre eles, exatamente esse modelo de pai e de mãe que está no meio da relação entre eles. Então, eu estou competindo com meu marido está competindo comigo em função desses modelos que a gente traz e que a gente quer cobrar do outro aquilo que o outro não é. E com isso afeta os filhos e com isso a relação enfraquece. Seu parceiro não pode nunca disputar lugar com seus pais. Esse é um momento que você para e reflita se tem sentido isso que eu estou dizendo para vocês, que não é do meu conhecimento, é o conhecimento de Bert Hellinger que traz para dentro desse meu trabalho. E mesmo pertencendo e respeitando a ordem, existe algo mais que a terceira lei, né? A lei do equilíbrio, dar e receber. Relacionamento saudável é troca. Relacionamento é troca. Adulto com adulto, igual com igual. Quando um dá demais, vira parental. Quando um recebe demais, vira infantil. Muitas mulheres controladoras e numa energia masculina muito forte, o homem vai para o feminino e para o infantil. Há uma inversão de papéis. A mulher se torna mãe desse homem e vice-versa. E isso, com o tempo, gera o quê? Ressentimento. Por quê? Você nunca deve renunciar pelo outro aquilo que é importante para você. Você nunca deve renunciar pelo outro o que é importante para você. Você pode abrir mão de algumas coisas, não pelo outro, mas pelo relacionamento de casal, em comum acordo. Amor adulto é troca viva. Essa imagem representa muito o que é esse amor adulto. Mas que isso aconteça, tem que haver esse conhecimento sistêmico e tem que haver como fazer isso. Vamos seguir. Prioridade do casal. Quando o casal se forma, ele se torna um novo sistema. Nós já dissemos isso. O parceiro deve ser prioridade sobre os pais, prioridade sobre os filhos, no nível estrutural. Bert dizia: o casal é a base da família. Isso não é uma ordem independente, isso é uma aplicação da hierarquia. Ok? Vamos seguir. Erros invisíveis que destroem o amor. Agora vamos falar do que quase ninguém percebe. Lealdade excessiva com os pais. Isso é muito forte, né? Eu fico olhando ainda, eu fico preso ainda à minha família de origem.
eu não estou inteiro para minha família atual. Eu fico comparando, eu fico cobrando, eu fico julgando, eu fico justificando, porque eu não consigo me liberar dessa lealdade que eu tenho com a minha família de origem. Por isso eu não estou disponível para uma relação adulta, livre com o outro. Filho no meio do casal, né? Quando há ausência de um ou outro, do pai ou da mãe, muitas vezes, para salvar a relação, o filho entra no meio do casal. E aí inverte o papel e essa criança fica lá no meio, presa nesse jogo maluco, né? Nesse drama de controle todo criado entre o casal. Superioridade moral, eu acho que eu sou moralmente, né? Meus valores são muito mais elevados do que o seu. Julgamento, né? Julgar o outro, ser maior que o outro na relação de pais para filho, sim, o pai é grande, o filho é pequeno, mas na relação de casal não existe isso. Os dois estão no mesmo nível, são iguais, independente, né? O amor não tem nada a ver com moral, tem a ver com ordem. Porque como eu posso me conectar verdadeiramente com o outro se eu me acho muito maior que o outro? Isso é uma postura arrogante, isso é uma postura de julgamento, é uma postura de que ele não tem força suficiente. Eu não enxergo a força do outro. Desprezo, ou seja, perdeu o respeito, perdeu a admiração, né? Falta de responsabilidade desse compromisso, desse pacto com a família, com o relacionamento de casal. Ali existe um pacto. Eu não sou mais o que era quando era solteiro, no sentido de aqui nasce novas responsabilidades. Aqui nasce a necessidade de eu e ela sentarmos e conversarmos sobre as necessidades um do outro, construir uma visão em conjunto de casal, para que cada um saiba qual é o seu lugar, o seu papel, a sua responsabilidade na realização dessa visão de casal, na criação dos filhos, nos valores que vão ser perpetuados aí dentro da relação, que não pode estar de forma alguma em conflito, porque os filhos sempre é a vítima direta do desalinhamento do casal. Criança não tem problema. Criança tem pais problemáticos. Guarda isso. E aí, sabe como a gente faz? A gente não quer resolver o nosso problema como adultos. A gente leva o filho no psicólogo. A gente dá remédio para o filho. Quando, na verdade, essa criança ela está vivendo essa energia conflitiva, esse ambiente conflitivo, esse desalinhamento de valores, de visão, esse emaranhamento que os pais trouxeram para dentro da relação. E a vítima é a criança. E o amor não termina de repente, ele vai enfraquecendo quando o respeito acaba. Então, o que segura uma relação? Respeito, admiração pelo outro.
Mas à medida que essa relação vai caminhando, vai se construindo o quê? Significados daquilo que não foi legal, aquilo que machucou, aquilo que deu dificuldade. Vai se criando imagens sobre o outro. E no final você perdeu o outro. Você não se relaciona mais com o outro. Você relaciona aqueles significados que você dá para o outro. Você se relaciona com essas imagens que você construiu do outro. O outro passa praticamente a não existir mais. O outro verdadeiro, o outro humano que está aí, o outro humano que está tentando se relacionar contigo. Um homem normal, uma mulher normal, em crescimento e perfeito. Quando não é um filho, é um monte de imagem, é um monte de significado que está no meio. Isso quando não entra uma terceira pessoa no meio, que é uma coisa mais grave ainda, que é a traição, que é um outro momento nós vamos falar sobre esse tema. Então, o amor não termina de repente, ele vai enfraquecendo quando o respeito acaba, quando ninguém mais consegue ouvir ninguém mais. E dentro desses conflitos existe um tema que sempre aparece. Vamos ver? É a questão da visão de casal, né? Imagina assim, vou trazer isso para o campo empresarial. Imagina uma empresa com dois sócios. Essa empresa foi criada baseada numa visão, né, do fundador. O sócio que vem, ele vai seguir essa visão. Mas vamos dizer que isso não aconteça. Eu trabalho com empresas, eu sei, e estou muito acostumado com esse tipo de conflito entre os sócios, né? E a essência do conflito está no conflito de visão, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho importante, daquilo que o outro quer, daquilo. Não há o respeito nem pela hierarquia e não existe uma visão clara, ela se perdeu ao longo do tempo, essa visão. Muitas vezes, quando você encontra, esse cara encontrou essa moça aqui da imagem, eles construíram uma visão. Olha, nós vamos casar, nós queremos ter dois filhos, um homem, um casal, nós queremos ter a nossa primeira casa. Quem sabe a gente quer morar num condomínio ou morar numa chácara, num lugar mais onde a gente possa criar nossos filhos mais próximos da natureza. Enfim, nós queremos construir um patrimônio para que a nossa velhice seja segura. Nós queremos investir nisso, investir naquilo, investir em capacitação, ou investir num negócio próprio onde os dois vão participar. Isso é construído, né, naquele primeiro momento. Mas como acontece em muitas empresas, a visão vai ficando invisível, vai se perdendo no dia a dia, nas experiências do relacionamento, naquilo que dá certo, aquilo que não dá, nas dificuldades, se perde essa visão. E ao se perder essa visão, cada um fica olhando para um lado, não se estabelece a cumplicidade e reforça a troca e a confiança entre as partes quando existe essa visão em comum. Ela proporciona clareza e, principalmente, une o casal em direção a um único objetivo, assim como numa empresa, onde os sócios estão olhando para uma mesma direção, não cada um olhando para uma direção. E os sócios olhando, que são os líderes, todos os colaboradores, todos aqueles que pertencem ao sistema também vão saber para onde ir, para onde olhar e o que fazer para chegar naquele lugar. Então, a visão compartilhada orienta, gera propósito e concentra-se nos desejos em comum. E essa visão ela tem que ser alimentada constantemente. Aprendam isso.
Se você não tem hoje uma visão de casal, chegue em casa hoje e tenha como propósito construir, não importa quantos anos você tenha de casamento. Ah, tem mais quantos anos de vida você vai viver? Se você realmente respeita e admira aquele outro que está do teu lado, está na hora de sentar e ter uma conversa adulta. E cada um ir para o seu lugar, cada um assumir a sua responsabilidade e juntos construir uma visão. Como se constrói o que é importante para mim, o que é importante para o outro. Juntar o que é importante para os dois daqui para frente, numa visão única para vocês seguirem. E a cada ano, revisa essa visão, atualize essa visão, né? Verifica o quanto vocês já caminharam em direção a essa visão. E ela pode ter um movimento de curto, de médio e de longo prazo. Visão. Não esqueçam de visão é um dos elementos essenciais para o relacionamento de casal dar certo. E o que mais precisamos entender? Bert Helling afirma que não há amor incondicional em relacionamento de casal. E a gente tem que respeitar o mestre. Imagina quantos atendimentos ele fez com esse tema. Bert também aconselha que em um relacionamento nunca devemos abdicar do que é importante para nós em função do outro. Podemos abrir mão de certos aspectos pelo bem da relação, mas nunca da pessoa, porque isso vai ser cobrado lá na frente. E o que mantém realmente a relação é a troca, é o equilíbrio entre cada um oferece e recebe o melhor de si e atendendo às necessidades um do outro e aquilo que eles decidiram para onde eles querem ir como casal, como família, que é a visão. E aqui eu vou entrar em algumas dicas importantes, né, de como funciona o homem, de como funciona a mulher, porque isso é muito importante. Como funciona o homem, a cabeça do homem, né? E como funciona a cabeça da mulher. Por quê? Porque eles são ambos diferentes, né? Então vamos lá. O que é mais importante para uma mulher em relação ao homem? Qualidade de presença, saber ouvir, segurança. Pode perguntar para qualquer mulher. E qualidade de presença envolve tudo, né? Envolve segurança, que é um dos itens importantíssimos para uma mulher. A capacidade do homem de ouvir é algo difícil para o homem, porque ele já vai no ponto, ele já quer resolver, ele já quer dar solução antes da mulher concluir o que ela quer falar. Mas ele não precisa fazer isso, porque o que irrita mais uma mulher é um homem querer dar solução. O homem fala, não tem problema, você está começando a complicar. É o que irrita mais uma mulher, porque ela já sabe o que precisa ser feito. E o homem precisa ter sabedoria para entender isso, ele não precisa buscar a solução. No caso do conflito que está ali estabelecido, que a mulher quer colocar, ela já sabe a solução. É só você apoiar, é só você ajudar essa mulher a concluir o que ela quer falar e dizer sim, ok, está no caminho certo, eu te apoio. E é claro que você pode emitir alguma opinião. Mas, ó, preste atenção, o que mais importante para uma mulher em relação ao homem, a qualidade de presença. Se fazer presente. Toda ausência cria um vácuo.
e o sistema não permite vácuo. Alguém vai entrar no lugar, possivelmente assim. Vamos torcer para entrar um filho, mas pode entrar um outro homem, ok? E aí é uma das. Não justifica, mas é uma das questões de traição. Para o homem, mais importante na relação da mulher, respeito, admiração, liberdade e a bênção da mulher. O homem ele tem uma necessidade para se sentir forte. Ele precisa ter o respeito da companheira dele, admiração. Isso faz com que ele se sinta um super-homem. Quando uma mulher fala, você é um grande homem, você é um homem que eu confio, que me traz segurança, eu te admiro pela força que você tem. Uma outra coisa importantíssima, que é o centro do masculino, né? Porque o masculino ele precisa de desafio. Um homem que não tem desafio, o masculino dele é fraco. A energia masculina, a característica masculina dele é fraca. Por isso que muitos homens que é criado pela mãe, pelo modelo feminino, não tem o modelo do pai, não tem a força do masculino. Então, o homem, ele precisa dar liberdade. Que tipo de liberdade? Liberdade para buscar, para se desafiar, para conquistar. Porque quando ele está nessa vibe, nesse jogo da vida, ele está transbordando o masculino dele. E a mulher inteligente sabe desafiar esse homem, sabe dar essa liberdade. E principalmente, sem isso também nada avança. A bênção da mulher. A bênção da mulher, a bênção da mãe, que te encaminha para a vida, a bênção do pai, que te encaminha para a vida, a bênção da tua esposa, da tua mulher, que diz: olha, eu abençoo esse teu projeto, eu abençoo isso que você quer fazer. É, isso é mágico, isso é sagrado. Aquela mulher que está sempre contestando, que está sempre trazendo para o negativo, que está sempre dizendo isso não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Fique com isso, reflita sobre isso. Concluindo, eu quero terminar com algo muito simples aqui. O relacionamento dá certo quando dois adultos se escolhem. Quando duas crianças tentam se curar, o amor não exige perfeição, ele exige responsabilidade. Voltando, desculpe. Eu quero terminar com algo muito simples. Relacionamento dá certo quando dois adultos se escolhem, ok? Não quando duas crianças tentam se curar. Nenhum relacionamento se sustenta, né, entre crianças. Ou quando é um adulto e o outro vai para a criança. O amor não exige perfeição, é aquilo que eu falei. É concordar com o outro da forma que é, sabendo que aquele homem, que aquela mulher estão em processo de crescimento. E o que pode potencializar o crescimento meu, teu, é relacionamento. O relacionamento é a melhor forma, relacionamento funcional, sadio, inteligente sistemicamente. É a que pode potencializar em 1000% o nosso crescimento. Porque o outro nos desafia a crescer.
A relação nos exige crescimento. A relação nos exige que a gente não fique na postura de vítima, e sim na postura do adulto. A relação exige que a gente assuma a responsabilidade e as consequências, tanto em relação ao outro como em relação a filhos, a família, a provimento. E se você quer que o amor dê certo, honre o que veio antes. Respeite a ordem. Equilibre a troca. Escolha o seu parceiro todos os dias. Todos os dias é possível olhar para o outro como se fosse pela primeira vez. A rotina, o dia a dia, nos torna invisíveis um para o outro. Mas se nós estamos despertos, e eu espero que essa nossa aula especial possa ter trazido esse luz, esse despertar, possa ter levado o seu nível de consciência sobre o seu relacionamento de casal, sobre a sua família. Eu espero que você consiga fazer a escolha do seu marido todos os dias. E que vocês conversem, que vocês possam construir uma visão em conjunto. Antes de construir uma visão, que vocês possam realmente conversar. Fulano, o que é importante para mim? Quais são as minhas necessidades? Ciclano, o que é importante para você? Quais são as suas necessidades? Sem isso também não há como construir uma visão. Por quê? Imagine, você pode achar que está dando para o outro o que é importante, mas na verdade pode ser que não seja, porque você não conhece realmente quais as necessidades desse outro. E só conversando, só perguntando, só fazendo esse exercício. Sentem um do lado do outro, com um papel, caneta, faça duas colunas. Você vai escrever o que é importante para mim e o que você acha que é importante para o outro. Ele vai escrever o que é importante para ele e o que ele acha que é importante para você. Depois vocês vão sentar, analisar o que foi feito, ajustar, confirmar, eliminar, colocar novos valores aí. A partir daí, agora vamos construir a nossa visão em conjunto. Amor é escolha, mas relacionamento é postura. A síntese final, amor é sentimento? Sim. Relacionamento é estrutura. A mensagem nossa de encerramento, se você quer que o amor dê certo, ocupe o seu lugar de adulto. Honre o que veio antes. Escolha o seu parceiro todos os dias. E se você está há muito tempo casada e agora que está chegando esse conhecimento para você, não tem problema. A Bert ensina o seguinte: para que o amor dê certo agora, né? Deixa o passado no passado e comece a construir o futuro dentro dessa estrutura que eu trouxe para vocês, desses códigos, desses ensinamentos que eu trouxe através dessa aula para vocês. Entender é diferente de integrar.
Ou você continua repetindo, ou aprende a ocupar o seu lugar. Organizar a posição muda o relacionamento inteiro. Eu quero dizer que eu tenho uma mentoria individual, tanto pessoal como para casais, e quem quiser a minha ajuda nesse sentido, me inscreva no, no direct, vai na minha página no Instagram, que é Luiz Pisol, Mentoria Estratégica, me inscreva lá que eu vou entrar em contato com você, nós vamos fazer um diagnóstico e vamos fazer um trabalho, tanto individual, para curar aqueles pontos cegos que vocês possam tá interferindo na relação para depois fazer um trabalho em conjunto para a construção de valores, construção daquilo que é importante para vocês e a construção de visão. Tá ok? É, aqui eu não vou entrar no assunto da polarização, esse vai ser um assunto para uma próxima aula, tá bom? Aqui a gente conclui. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, Luiz Pisol, mentor estratégico, tá? Grande abraço e espero que essa aula tenha trazido principalmente estrutura para vocês construírem uma relação cheia de amor e cheia de paixão. E aqui eu deixo uma frase final. A paixão é a terra fértil para que a relação continue. É, e ela acontece da seguinte maneira: variedade. O casal precisa aprender a trazer variedade na relação, né? Sair da rotina. Então, voltando à frase e acertando a frase, a variedade é a terra fértil da paixão. A paixão é a cola, é que liga, é que une, é que mantém o casal na intimidade e mantém o casal conectado. Gratidão para quem assistiu essa aula. Aproveite o máximo, aplique. Grande abraço. Até a próxima aula. Nós vamos falar de polarização e de um tema muito delicado, que é a traição e suas consequências.